Salve galera, tudo bem? Bem-vindos à minha terceira aula de Recursos Humanos. Eu sou o professor André Farias e eu vou passar para vocês nessa aula a segunda parte de planejamento de recursos humanos, né? E a gente vai falar sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, o conhecido T&D, tá? Então vai ser uma aula bastante interessante, com várias novidades também, como sempre, e eu vou passar para vocês todas as fases necessárias para se diagnosticar um problema dentro de uma empresa, né? E planejar um treinamento adequado e, por fim, fazer a sua devida avaliação. Então, vamos nessa, pessoal. Até mais! Pessoal, hoje a aula vai ser sobre planejamento de recursos humanos, é a segunda parte. Na primeira parte, a gente viu o recrutamento e seleção, com muitas novidades, e tenho certeza que vocês gostaram bastante. A aula de hoje vai ser sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, o T&D. Eu sou o professor André Farias e a aula vai ter várias novidades também, certo? Então, começamos com o conceito de treinamento, né? E segundo o Chiavenato, é a experiência aprendida que produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que melhora a sua capacidade de desempenhar um cargo. Então ele melhora na parte comportamental, né, na evolução como pessoa e também como técnico, como executor da tarefa. O treinamento pode envolver uma mudança de habilidades, de conhecimento, de atitudes e de comportamento, como eu falei, até mesmo o seu controle intrapessoal em relação a conflitos e convivência interpessoal com as outras colegas, né, ou os outros amigos. Isso significa mudar aquilo que os empregados conhecem, como eles trabalham, suas atitudes perante seu trabalho ou suas interações com os colegas ou supervisor, que seria seu chefe imediato. O respeito, ele aprende a trabalhar e a desenvolver o respeito e a convivência mútua com as pessoas, tá? Então, assim, outra situação que é interessante é saber o que as empresas buscam. O que as empresas buscam? As empresas buscam a satisfação dos clientes internos e clientes externos. Quem são os clientes internos? Os clientes internos são aqueles funcionários, aquelas pessoas que olham para a empresa como se fosse um cliente dela, onde são fãs da forma como elas são organizadas, como elas tratam bem seus funcionários. E a partir disso aí, você tem esse novo conceito do cliente interno, né? E o cliente externo é o consumidor, é o cliente como todo, aquele que compra o produto da empresa. E a empresa também busca o incremento das vendas, que seria o aumento dessas vendas, melhorar a receita. E isso faz com que seja necessário a implementação contínua de treinamentos e de aperfeiçoamento dos funcionários, tá? Outra situação, outro fator que as empresas buscam é o incremento de participação no mercado, o que se conhece por market share, participação relativa de mercado. O quanto aquela empresa ocupa no seu segmento dentro do mercado? É 20%? É 10%? É 90%? Enfim, tá? Essa participação é importante, ela sempre está tentando conquistar mais mercado, porque conquistando mais mercado, ela com certeza tem mais clientes e tem maior receita e maior lucratividade, que é justamente o último fator que as empresas buscam, a sua lucratividade. E lucratividade, pessoas, é o que sobra, é aquela quantia de que depois que pagar todas as despesas, depois que pagar todos os impostos, você tem o dinheiro para reinvestir na empresa ou até mesmo usufruir como sócio, como proprietário dela, tá? Então, assim, segundo o Chiavenato, existe um fluxo de processo de treinamento, tá? Começando pelo diagnóstico. O que é o diagnóstico? É o levantamento das necessidades de um treinamento através da análise de problemas específicos na empresa, certo? E a partir do segundo passo, a gente tem um desenho que consiste na elaboração do programa de treinamento para solucionar os problemas diagnosticados anteriormente. Você identificou um problema, analisou este problema, criou um diagnóstico. A partir daí você vai desenhar uma solução através de um treinamento para erradicar, né, para anular essa anomalia, tá? Então, assim, é o plano de ação que conhece por 4Q, um POC, ou uma sigla nova. O que é isso? O 4Q, um POC, é como se fosse uma forma portuguesada do 5W2H, né? Então, assim, seria 7 perguntinhas básicas que você tem que se fazer, né, para
construir um plano de ação eficiente. O que, quem, quando e quanto, por quê, onde e como. Tá? Na terceira fase, ele foca a implementação, que é a execução e condução do programa de treinamento, aprendizagem e a retenção do que foi ensinado. Né? É importante que os alunos saiam de lá com a informação fixa na mente, né? Com o aprendizado como um todo. E a avaliação seria a última fase, que é a medição dos resultados obtidos com a aplicação do treinamento. Seria a transferência para a situação do trabalho. Aquilo que ele aprendeu em sala de aula, ele vai levar para o ambiente operacional ou funcional, e a partir daí ele vai aumentar ou vai aplicar as técnicas aprendidas, os conceitos aprendidos anteriormente durante o processo do treinamento. Tá? O Chiavenato, ele diversifica, para simplificar para vocês, as 4 fases da seguinte situação. Necessidade é satisfazer. Qual é o diagnóstico da situação? Então ele vai fazer a seguinte leitura: os objetivos da organização, quais são as competências necessárias, o problema de produção, problemas de pessoal, resultados da avaliação do desempenho. Veja que ele vai focar algumas dimensões que vamos ver um pouco mais adiante. E aí, a partir do desenho do treinamento, é a decisão quanto às estratégias. O programa de treinamento envolve quem treinar, como vai ser o treinamento, em que vai treinar, onde vai ser o treinamento, né? Quando vai ser o treinamento. Tudo isso envolve essa segunda fase. Já a condução do treinamento, que é a implementação-ação, é a condução e aplicação do programa de treinamento através de gerente de linha, assessoria de RH, por ambos, por terceiro, enfim, todas essas fases que ele está citando, a gente vai aprender ao longo desta aula mais detalhadamente. E a avaliação dos funcionários, que consiste na avaliação e controle, a monitoração do processo, avaliação e medição dos resultados, comparação da situação atual com a situação anterior. Isso é importante, ver os gaps que tinham, que permaneceram, né, que são essas lacunas, e análise do custo-benefício. O quanto isso foi rentável para a empresa, o treinamento. Aumentou a sua lucratividade, aumentou a sua receita? Qual foi o valor agregado que promoveu para a empresa? Tá? Então, assim, resumindo, pessoal, de acordo com o material Como Elaborar um Planejamento de Recursos Humanos do SEBRAE, a gente pode ver que ação e resultado, para você simplificar os 2 slides anteriores, vamos criar a seguinte situação. Na ação, analisa o problema. Qual é o resultado? O diagnóstico das necessidades de resolver aquele problema, da necessidade do treinamento. Qual é o plano de ação, que está em segundo momento da ação? Qual é o resultado? É o plano de treinamento. Eu vou elaborar um plano certinho, quem vai aplicar o treinamento, onde vai ser aplicado, como vai ser a metodologia, certo? Terceiro ponto, terceira ação, a aplicação do treinamento, né? E aí, qual é o resultado? É a aprendizagem, é a retenção do conteúdo. É se aquelas pessoas que foram para o treinamento, que participaram do treinamento, enfim, vão poder executá-lo de uma maneira mais aperfeiçoada, né, melhorada. E a ação, como item 4, seria o acompanhamento e as consequências, né? E qual é o resultado? Seria a padronização, a generalização e a transferência para a situação de trabalho. Então, assim, para que vocês fixem esse conteúdo, basta memorizar um pouco este quadro, e eu acho que está importante para que vocês entendam, né, qual a ação e qual o resultado de cada fase do processo de treinamento. Tá? Seguindo adiante, existem alguns indicadores que promovem ou que cria um alerta, né, da necessidade de treinamento. Existe a necessidade futura, que ele chama de a priori, e as necessidades passadas, que ele chama de a posteriori. Né? Em relação às necessidades futuras, podemos perceber que a expansão da empresa e a admissão de novos empregados, né, é uma necessidade de treinamento futuro. A redução do número de empregados, que ele chama de downsize, né, também pode ser justamente isso, uma necessidade de treinamento para capacitar as pessoas para serem mais multifuncionais, certo? E executar mais tarefas.
Mudanças de métodos e processos de trabalho também. Às vezes as empresas estão aí se automatizando, então há uma mudança na metodologia. Substituições ou movimentação do pessoal. As pessoas vão para um outro setor e desconhecem o procedimento operacional daquele outro setor e precisam de um treinamento. Absenteísmo, faltas, licenças e férias pessoal. Às vezes uma pessoa vai cobrir a outra e é necessário que essa pessoa tenha um treinamento adequado para executar a tarefa daquela outra pessoa que está ausente naquele momento, tá? Mudanças nos programas de trabalho ou de produção, certo? Modernização dos equipamentos e novas tecnologias, como eu falei antes. Produção e comercialização de novos produtos e serviços. Então, é importante treinar os indivíduos da empresa, aqueles funcionários, para eles que conheçam os produtos, seus benefícios, suas características e, enfim, agregar valor à venda, tá? Enquanto as necessidades passadas, a gente pode ter, como necessidade de treinamento, problemas na produção, como baixa qualidade de produção, exige uma reciclagem, baixa produtividade, avarias frequentes em equipamentos de instalação, as pessoas estão danificando os equipamentos. O que é que está havendo? É o mau uso? Né? Então é necessário um treinamento correto para que as pessoas também cuidem das máquinas, porque a continuidade das máquinas é a continuidade do trabalho, certo? E isso pode afetar na lucratividade da empresa e na receita também, tá? Elevar o número de acidentes de trabalho, então assim, a falta de uso de EPIs, né? Essa consciência da necessidade do uso, não por obrigação, mas por autoproteção, né? Excesso de erros e desperdício, pouca versatilidade dos funcionários não são práticos, são muito amarrados na sua forma de executar as tarefas, né? E aí seguem uma linha muito assim firme, uma linha assim que não tem outras maleabilidades, outras flexibilizações para poder desenvolver melhor aquele trabalho, né? Mau aproveitamento do espaço disponível também. E problemas de pessoal, como relações deficientes entre os indivíduos daquele setor, número excessivo de queixas, né? Reclamações, mau atendimento ao cliente. Então as pessoas estão levando às vezes problemas de casa para atender o cliente e isso reflete em reclamações, denúncias, né? Pouco interesse pelo trabalho, a desmotivação também, falta de cooperação, uns ajudando aos outros, né? Hoje a gente trabalha muito com foco em trabalho por equipe e os erros da execução de ordens. Ele não percebe, não escuta o que o chefe está falando por desconhecimento da tarefa ou até mesmo por falta de empenho, de treinamento, de foco na proatividade dele, tá? Então, assim, existem, dentro desse ambiente do treinamento, existem 4 dimensões básicas, como percebemos. Né? A transmissão de informações, que aumentaram o conhecimento das pessoas, né? Então, dentro do treinamento, a informação, ela consiste em aumentar, em melhorar o nível de intelectualidade, de conhecimento das pessoas, né? O desenvolvimento de habilidades, que é melhorar as habilidades técnicas dos indivíduos, dos funcionários, é outra dimensão. Então, primeiro é a informação, segundo é habilidades, e também as atitudes, né? Desenvolver e modificar comportamentos. Então, através de treinamentos baseados em competências, né? Vocês começam a perceber que o indivíduo vai evoluindo seu jeito de se relacionar com as pessoas. E desenvolvimento de conceitos, cria novas ideias e um pensamento mais global, né? Então, isso são dimensões que vocês têm que ficar atentos. No momento em que perceber falhas dentro da empresa, vocês começam a ver a necessidade de criar um diagnóstico e, enfim, criar um plano de treinamento para aquele setor ou para aquela empresa, tá? Então, assim, quais são os passos no levantamento das necessidades que ele chama de LNT, né? Levantamento das necessidades de treinamento, o LNT. Então, você pode usar várias metodologias, né? Questionários, reuniões das áreas, entrevistas com gestores, pesquisa de clima organizacional, no caso, análise e descrição dos cargos, que seria aquela análise dos casos que a gente viu na aula anterior, né? Feedback de clientes, através de pesquisas de avaliação, de vendas, ou até mesmo de atendimento ao cliente, avaliação de competência e desempenho também importante, que seria aquele procedimento em que o funcionário é avaliado sistematicamente e periodicamente
sobre a sua evolução e o seu comprometimento com o serviço executado, tá? Então, assim, dentro desse escopo, né, dessas metodologias, a gente começa a perceber, dentro dessas 4 dimensões, né, análise organizacional, né, é o diagnóstico organizacional, determinação da missão e visão dos objetivos estratégicos da organização. Também foca os recursos humanos, analisar a parte do RH, né? Determinação de quais os comportamentos, atitudes e competências necessárias ao alcance dos objetivos organizacionais. Então a gente começa a perceber aí empresas com grupinhos, panelinhas, né, fofocas. Isso é necessário um treinamento para conscientizar essa harmonia entre as pessoas. Então, análise também dos cargos. Às vezes os cargos estão subdimensionados ou estão superdimensionados. Então, exame dos requisitos exigidos pelos cargos, especificações e mudanças até, né? Agregando valor de acordo com a evolução tecnológica daquele tipo de cargo. E análise do treinamento em si, que são os objetivos a serem utilizados na avaliação e programa de treinamento, beleza? Então, assim, indo adiante, né? O treinamento pode ser baseado em cargos, né? Segundo o Chiavenato, e pode ser também baseado em competências. Baseado em cargos, é o seguinte: quanto ao objetivo primário, o baseado em cargos é preparar o ocupante para desempenho dos cargos ocupados, né, no cargo ocupado. Já em competência, é desenvolver as competências individuais, né, essas qualidades, características que às vezes sim, ou estão de uma certa forma lá dentro do ser, né, que precisam ser desenvolvidas, né. E quanto ao objetivo final, os ocupantes de cargos treinados e preparados. Então, essas pessoas estarem preparadas para assumir os cargos. Já baseado em competências, seriam a disponibilidade para serem aplicadas a qualquer momento na organização, no objetivo final, né? Porque aquele indivíduo vai aprender a se comportar e evoluir esse status quo o tempo integral, né? Então, assim, quanto à eficiência, o treinamento baseado em cargos, ele exige rapidez, qualidade e baixo custo de treinamento. Já o baseado em competências, tem a rapidez na construção de desenvolvimento de competências necessárias para os indivíduos desempenhar melhor seu ambiente social e funcional, tá? Quanto à eficácia, no baseado em cargos, a força de trabalho adequadamente treinada e preparada para o desempenho de cargos. Já no baseado em competência, a construção de novas competências aplicáveis na organização. Quanto ao treinamento, em relação aos indicadores, nos cargos, o cargo ocupado com ocupantes treinados e preparados. E nas pessoas, ou baseado em competências, as pessoas dotadas de competências essenciais para o sucesso do negócio. Então a gente pode trabalhar na avaliação de desempenho, né, e competência das pessoas, né? Quanto ao baseado em cargos e retorno sobre o investimento, que é o ROI, né? Ocupantes de cargos treinados, custo de treinamento. Quanto foi que custou esse treinamento para aquela pessoa ficar preparada para assumir o cargo? Já no baseado em competências, são as pessoas competentes, os custos de treinamento. Então, assim, veja que baseado em cargos e baseado em competência, existe uma relação, assim, às vezes, um pouco abstrata no baseado em competências. Porque competências é um procedimento mais do desenvolvimento comportamental, né? Assim, e na característica em que ela desempenhar de forma excelente o seu papel. Já o preparado para o cargo, a gente pode considerar uma maneira padrão de executar as tarefas do cargo. A partir que ele vai adquirindo competência, ele vai evoluindo como se fosse assim uma autodisciplina para poder evoluir no que ele conhece, do que faz e como pode melhorar aquilo. É uma espécie de filosofia Kaizen, tá? De sempre estar melhorando continuamente os processos da empresa, beleza? Então, assim, na prática, pessoal, eu achei muito interessante para que vocês tenham, né? É um formulário simples, vocês podem fazer assim, e aí extraindo do planejamento de recursos humanos, porque aí eu começo a ter a visão assim, como é que eu coloco isso na prática, professor? Então, assim, é um formulário para diagnóstico de necessidades de treinamento. Então, você pode criar um título, né? E aí criar um problema. Nesse caso aí o problema foi mau atendimento dos vendedores. Então, assim, aqui você pode especificar deficiências de conhecimento,
deficiência de habilidade e deficiência de atitude. Então, assim, dentro do mau atendimento dos vendedores, você verificou que nas causas pode ser algumas dessas situações. E aí tentar trabalhar cada uma delas para preencher essas lacunas, para poder criar um plano de treinamento e oferecer para os seus funcionários. Beleza? Qual é a estruturação que você pode trabalhar o treinamento? Então, assim, o primeiro passo para estruturar o treinamento em si, a ação de fato, é encontrar um ambiente propício para a capacitação. O ambiente tem que ser aconchegante, tem que ter ausência de ruídos, tem que ter um espaço adequado, a qualidade do acesso à internet, se for utilizar conexão com a internet ou treinamentos EAD, que é o ensino à distância, iluminação adequada para as pessoas enxergarem, se tiver material de apoio como apostilas e tudo mais, acessibilidade para portadores de necessidades especiais, isso é importante, né? Adequação às normas legais existentes, como alvará do corpo de bombeiro, porque ali tem material inflamável, tem material que pode entrar em curto-circuito, né? Móveis que atendam os padrões de ergonomia, claro que gere conforto ao cliente interno, no caso, né? Já vamos chamar de cliente interno, que é o funcionário. A existência de recursos audiovisuais, som, data show, microfone, tudo isso é importante para que o treinamento ele crie uma atmosfera para que o aluno ele aumente sua retenção, tá? Quais são os principais tipos de treinamento e desenvolvimento que tem? Que você pode sugerir. Tem um company, né, que é o dentro da empresa, né, pode ser até ministrado por outros funcionários. O out company, que é fora da empresa, eu contrato uma empresa terceirizada e essa empresa às vezes já tem um ambiente dela e fornece esse treinamento, tá? Tem o ensino à distância, que é o EAD, ou EAD, ou e-learning, que é como conhecido, né? Então, assim, a gente está vivenciando muito isso, né? Inclusive, esse treinamento é uma espécie de EAD, né? De e-learning. Certo? O colaborativo, que são aqueles funcionários que já dominam a prática e passam para os outros colegas de trabalho em forma de treinamento, eles preparam o treinamento e passam isso. E uma coisa nova que está surgindo aí é a gamificação, que é o uso de games, né? São formas de você jogar como se fossem jogos empresariais, né? Algumas que você vai cumprindo desafios e esses desafios vai paralelamente ensinando a vocês como executar melhor a tarefa ou outras situações pertinentes ao convívio social da empresa, tá? Existem outras tecnologias usadas em treinamento, pessoal, que a gente está convivendo agora com essa situação de pandemia, né? Então, assim, existe a videoconferência, né? Que é uma coisa muito utilizada já nas empresas. Então, assim, é uma televisão ligada a um sistema, existe uma câmera, a câmera até mesmo quando você fala, ela encontra o indivíduo que está falando, é muito interessante, assim, já existem câmeras muito modernas que ela procura pela voz e foca, e faz o foco na pessoa quando você fala, tá? E também tem outras plataformas digitais que está sendo muito usado nas escolas, por exemplo, o Google Meet, que abriu agora recentemente, pelo menos até dezembro, creio eu, para que você consiga reunir e fazer algumas reuniões online, que também pode ser utilizado como treinamento. O Microsoft Teams, que cresceu bastante, o Zoom, que foi uma febre durante o começo da pandemia, mas o Meet e o Teams já ocupou o seu espaço. E a gente também tem um treinamento que é um treinamento já antigo, né? Assim, quem nunca ouviu falar do telecurso, segundo grau, primeiro grau, o telecurso é o via televisão, né? Que são os telecursos, né? E tem uma nova tendência, pessoal, que é o Adaptive Learning, tá? É uma tendência que está acontecendo agora. Vamos falar um pouco sobre mais desse Adaptive Learning, tá? O Adaptive Learning, que é a aprendizagem adaptativa, consiste, né, no conjunto de tecnologias e técnicas utilizadas dentro da área da educação para propor a cada aluno um ensino personalizado. Olha só que legal. As plataformas adaptativas são softwares que propõem atividades diferentes para cada estudante, a partir da observação e da coleta de dados sobre sua performance, suas respostas e suas reações diante da tarefa. Galera, funciona o seguinte, existe um banco de dados, onde tem ali as características do funcionário, certo? Seu nível de aprendizado, sua avaliação de desempenho ao longo de outros treinamentos, e a partir daí são feitos
testes ou pré-testes, né, para saber a capacidade de aprendizado, de retenção de conteúdo desse indivíduo, certo? E aquele mesmo treinamento ele é personalizado de acordo com a capacidade, onde até mesmo pode mudar as questões ou pode ser mais o foco, o objetivo final é com que o aluno saia com a mesma retenção de conteúdo do que o outro que poderia ser mais, vamos dizer assim, tenha uma maior facilidade de aprendizagem, né? Então, assim, esse Adaptive Learning é uma tendência futura, inclusive para as escolas também, certo? E algumas empresas já estão buscando esse tipo de aprendizado porque ela investe e garante um padrão maior no nível de retenção de conteúdo, tá? Então, depois dá uma olhada, procura saber mais sobre eu deixei alguns sites aqui embaixo, né, e vocês podem trabalhar isso para conhecer um pouco mais e utilizar isso num trabalho, numa sugestão, num projeto dentro da empresa. Enfim, tem várias tendências hoje no mercado e vários aplicativos utilizando e é bom você aprender a funcionalidade de alguns deles para poder utilizar no momento adequado, tá? Então, assim, quais são as técnicas de treinamento, né? Voltando ao Chiavenato, eu gosto muito do livro do Chiavenato, ele é bem técnico e acadêmico, mas enfim, ele passa para a gente esse horizonte de informações, né, sobre vários assuntos relacionados à gestão de pessoas. Neste momento, a gente está trabalhando com esse livro assim, em função de técnicas de treinamento. Então, quanto ao uso, a gente tem orientadas para o conteúdo, orientadas para o processo e mistas, que juntam conteúdo e processo. Pode utilizar para isso como técnicas, quando orientadas para o conteúdo, leitura, instrução programada, instrução assistida por computador, certo, etc. Já orientadas para o processo, a gente pode utilizar dramatização, treinamento da sensitividade, desenvolvimento de grupos, então aquela parte da dinâmica de grupo, né? Então assim seria o que envolve até simulações, né? E as mistas, que pode ser estudo de casos, jogos e simulações, conferências e várias técnicas on the job, no trabalho, tá? Então, assim, essas são as técnicas aplicadas quanto ao uso. Já quanto ao tempo, que é a época de aplicação, pode ser antes daquele indivíduo ingressar na empresa e após o ingresso desse indivíduo, desse funcionário dentro da empresa. Antes, o programa de indução ou de integração àquela nova cultura organizacional, a nova prática em relação ao que ele vai executar no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia. E após, seria o treinamento no local, em serviço ou fora do local de trabalho, que seria o que chama de out company, né? Então, assim, quanto ao local, pessoal, que seria a terceira técnica, a gente pode ter no local ou fora, né? A gente viu isso, pode ser em company ou out company, né? Que é o termo mais coloquial usado dentro das empresas. No local de trabalho, treinamento em tarefas, rodízio de cargos, que aí um vai assumir a função do que o outro faz, vai aprender gradativamente o que o outro faz, né? Em caso de algum absenteísmo, aquela pessoa pode executar, isso é importantíssimo, rodízio, né? E o enriquecimento dos cargos também, porque aquela outra pessoa pode conhecer as outras funcionalidades que tem aquele outro cargo e pode contribuir com alguma ideia nova, né? E fora do local de trabalho, aulas, filmes, painéis, os cases, né? Dramatização, debates, simulações e jogos, né? Que é o que fala. Sempre está citando jogos porque essa nova tendência de gamificação está começando a ser aplicado com muita ênfase, né? E muita, vamos dizer assim, as empresas estão se interessando por esse tipo de nova tendência, por esse tipo de treinamento, assim, é um treinamento divertido, né? E é utilizado muito em empresas que têm um público mais jovem, por exemplo, as startups utilizam uma galera mais jovem e essa galera já está acostumada com esse ambiente de games, jogos, e elas se sentem estimuladas a aprender jogando, tá? Então, assim, vamos... depois eu posso até, num outro momento, falar um pouco mais sobre gamificação, tá? Para isso, o treinando deve estar motivado e capacitado para aprender.
A aprendizagem requer esforço contínuo, sempre, né? E essa aprendizagem ela tem que ser retroalimentada, sempre, porque as pessoas, o ambiente externo da empresa, ele vai evoluindo também. E essa evolução deve ser trazida e ser feita a devida reciclagem em cima dos membros da equipe, tá? As aplicações práticas aumentam o desempenho do treinamento. E os materiais utilizados devem ser objetivos, comunicados de maneira clara e transferível para o ambiente de trabalho. Então, assim, a gente tem que cuidar com a linguagem rebuscada, extremamente acadêmica, onde o indivíduo vai utilizar aquele aprendizado para utilizar no seu dia a dia. Então, é importante que essa linguagem seja objetiva e clara, tá? Formas de aprendizagem. Né? Então, assim, só em nível de curiosidade, pessoal, eu queria colocar assim que existem 3 formas de aprendizagem comum: a pedagógica, né? A andragógica e a eutagógica, que é uma nova tendência, né? A pedagogia, ela é aquela mais padrão: o professor define o conteúdo e passa para os alunos, né? Então, os alunos acatam o que o professor fala. Já a andragogia, ele envolve um conteúdo, aquele ensino para pessoas mais adultas, né? Então, o adulto, ele tem um grau de experiência muito forte, então ele já passou por várias situações de vida e isso ele cria uma abertura para poder colaborar mais com o professor. Então o professor dessa metodologia, dessa forma de andragogia, ele troca ideias com o aprendiz, com o aluno no caso, e os dois decidem as formas adequadas para aprender. Já a eutagogia é como se fosse o autodidatismo, né? O aluno define o que aprender e como aprender. Então, assim, você vê que esses cursos online que existem na internet, né? E que você busca, às vezes, fazer um curso online por iniciativa própria, isso aí entra nessa linha da eutagogia. E é justamente isso que é uma tendência do momento, né? Então, várias pessoas estão buscando conhecer de forma autodidata, beleza? É interessante esse negócio, foi para vocês perceberem como são os métodos aplicados dentro do ambiente, tá? Então, assim, como as gerações aprendem? As gerações aprendem de uma maneira, assim, interessante, tá? Por exemplo, os baby boomers, né? Que tem 52 a 66 anos, hoje em dia, eles possuem um raciocínio linear, né? Ele é mais tradicional, né? Pedagógico, vamos dizer assim. Então, foca na aprendizagem como início, meio e fim. Então, tem que ser aquela parte toda conteudista, como se fosse a leitura de um livro. Preferem ler e seguir programas de ensino tradicionais. Dão grande importância ao treinamento, principalmente relacionados a tecnologias, porque eles sentem necessidade de estarem antenados assim, com essa nova geração. Então, é importante essa geração seja aplicada a metodologia adequada a essa idade. Já a geração X, que é a minha geração, pessoal, de 37 a 51 anos, tá? É uma geração que se adapta às tecnologias, até porque quando tinha uma idade assim, de 14, 15 anos, já tinha acesso a computadores, celulares. Então, assim, é uma geração que já começou a ficar curiosa por esse meio, né? E utiliza recursos tecnológicos, né? Mas preza pelo consumo de informação de uma forma híbrida, tanto online como offline. Ele também tem essa necessidade de buscar em livros, informações, revistas ou outros meios, tá? Mais tradicionais. Valorizam a aprendizagem colaborativa, um passar para o outro. Ele gosta dessas coisas porque tem esse lado assim, essa confiança com o outro colega e com a partilha de conteúdos e envolvimento das pessoas por meio de comentários, né? E aí a geração Y, que tem de 21 a 23 a 36 anos, né, atualizado para maio de 2020, a referência de idade, né, estão acostumados com um grande fluxo de informações, uma galera já mais que nasceu já a geração com mobile, vamos dizer assim, né? Então já nasceu com esse acesso ao celular muito cedo e outras tecnologias também, o computador já estava bem mais desenvolvido, né? E a internet já bem avançada, atingindo vários meios, né, de comunicação e bem como assim, né, ela melhorada, ela aperfeiçoada, você usando vários serviços dela. Então assim,
consomem as informações com facilidade e rapidez, né? Veja que o jeito de manusear o mouse ou coisa é mais intuitivo, né? Gostam de aprender informalmente e são multitarefas, né? E o raciocínio, porém, é linear também. Já a geração Z, que de repente a maioria de vocês aí, né? Essa geração nova, eles consomem informação principalmente via smartphone, é a famosa geração mobile, né? E tem preferência por conteúdos de vídeos, esses vídeos curtos, né? Fotos e jogos. Então, assim, eles aprendem com muita facilidade nisso aí. Aprendem de múltiplas maneiras, são multifocais, conseguem ver vários televisão, internet, o celular, então eles ficam aprendendo em várias plataformas e convergem em diferentes plataformas também, como eu falei. E possuem o raciocínio não linear. Ele começa a absorver essas informações e criar posicionamentos. Às vezes pode criar ansiedade, mas isso é uma questão em que a partir do momento em que você vai ficando adulto, você vai controlando suas ansiedades, né? Você vai trabalhando isso melhor. Mas essa absorção de informação, ela é importantíssima para o desenvolvimento desse profissional de médio e longo prazo, tá? Voltando aqui, a gente tem uma situação onde eu posso ver um passo a passo para a construção do plano anual de treinamento e desenvolvimento, né? Começa assim, galera, eu vou passar para vocês aqui, tá? Então, assim, olha só, o início, definir procedimentos e diretrizes. Aí eu levanto as necessidades, que é o diagnóstico. Vou para identificar a oferta de eventos, certo? Eventos dentro da empresa, se eu posso promover algum evento de treinamento. Elaborar um plano da unidade, seja do setor, seja uma unidade de negócio, a própria empresa. Validar o plano de unidade junto à gerência ou junto à alta administração. A partir daí eu crio um banco de dados de treinamento. Esse banco de dados ele vai fornecer informações posteriormente, né, ao longo do ano, para identificar novos eventos, né, como também dentro dele, se foi feito já planos de treinamento anteriores, puxar esse plano desse banco de dados e oferecer novamente. E uma outra situação, pessoal, o banco de treinamento, ele pode oferecer informações para criar um novo treinamento, né? Que seriam justamente as necessidades levantadas, diretrizes, procedimentos, tudo que está ali dentro daquele banco de dados, né? Então, assim, como é que seria esse passo a passo para a construção? Primeiro, consolidar o plano, certo? Elaborar um plano detalhado, como é que vai ser todo o plano de treinamento direitinho, preparar o orçamento, quanto vai custar esse treinamento, né? Desde a hora de trabalho da pessoa, por exemplo, às vezes o treinamento colaborativo, a pessoa está executando uma tarefa e ela para a sua tarefa do dia a dia e vai fazer o treinamento. Então, se ele passa 1 hora, 2 horas treinando, aquela hora de trabalho dele que estaria deve ser computada como hora de treinamento, tá? No salário. Se ele receber alguma gratificação por isso, como instrutor, também deve ser acrescida isso aí. Então, você tem que material de expediente utilizado, apostilas, se tiver alguma alocação de sala, também tem que ficar isso em situação. Então, você tem que levantar todos os custos, né, e despesas inerentes à elaboração e aplicação de um treinamento dentro do ambiente de trabalho, certo? Definir valores unitários, é importante que você faça essa discriminação, submeter a aprovação da direção, né, que seria justamente a canetada, né, assinar aquilo lá. Então, assim, eu concordo, pode tocar para frente. E, por fim, eu tenho um plano de treinamento efetivamente preparado, estudado, analisado e elaborado. E esse plano vai para esse banco de dados novamente, né? Certo? E que faz parte dessa forma contínua. O outro ano, se houver necessidade de novas contratações, tira daquele banco novamente e aí vai. Beleza? Então isso é um passo a passo para a construção do plano anual. Certo? Então aqui, olha, necessariamente indo pelo aquele 5W2Hs, né, que em inglês é aquele 4Q1POC, lembra antes? Né? Então assim, o plano base de TD pode ser, que é o 5W, what, why, who, where, when e how. Né? Então assim, a gente tem assim,
Olha o que? Ações a serem realizadas. Para que o resultado a ser alcançado com as ações. Quem? É a pessoa responsável pela ação definida na coluna. O que? Certo? Que seria a tarefa, o treinamento. Onde vai ser o lugar, né? O espaço físico. Quando vai ser? Então, todo o cronograma. E como vai ser? Que seria o fluxograma do treinamento. Então, assim, é importante vocês observarem o objetivo, o público-alvo, o local, a data, a hora, conteúdo, a metodologia aplicada, quais são as pessoas que vão ser envolvidas no treinamento, os recursos materiais, o quanto vai ser gasto, tudo isso deve ser necessário. Para ordenar ações de treinamento e investimentos necessários, estabeleça um horizonte do programa em 18 meses. Por exemplo, para classificar as prioridades. Então, assim, você trabalha em 1 ano e meio, mas vai especificando prioridade 1 até 6 meses, prioridade 2 até 12 meses e prioridade 3 até 18 meses. Então, isso aí torna você mais preventivo, né? E proativo em relação à elaboração do plano de trabalho. Na prática, a gente vê um bem simples aqui, um formulário que você pode utilizar. Esse aqui eu trouxe do site do Sebrae, tá? Então, assim, vocês podem ver aqui, ó, nome do curso, conhecimento básico de computação. Então, os vendedores tinham dificuldade e habilidades em manusear o computador, né? O sistema lá de fluxo de comercial, né? E aí, o que acontece? Qual é o público-alvo? Vendedores. Né? O objetivo é melhorar habilidades e conhecimento de informática. Você tem que dizer para que vai ser isso, né? O porquê, né? Duração total vai ser o quando vai ser, né? E 24 horas, e aí envolve conteúdo, Windows, Excel, Word, o detalhamento do conteúdo. Então, quanto mais vocês forem detalhistas nesse procedimento, mais rico fica o plano de treinamento, né? Como se fosse um plano de aula mesmo, assim, rigorosamente os recursos, o tempo destinado ao assunto, qual assunto vai agora, porque se você não organizar, fica muito assim, aleatório, fica sem estar organizado. Então, os alunos perdem muito o foco e você começa a colocar coisas sem objetividade naquele momento e o treinamento perde seu fim, tá? Então, galera, assim, por fim, a gente tem, após o diagnóstico, após a preparação, a implementação, temos que fazer a avaliação dos resultados do treinamento, né, que seria o fim, tá? Então, assim, pode ser nível organizacional, né, o aumento da eficácia, né, organizacional, a capacidade de resolver problemas, né, a capacidade dela continuar funcionando plenamente, a melhoria da imagem da empresa, né. Então, ela resolve isso, treinou quando eu tenho um mau atendimento, por exemplo. O clima organizacional, quando envolve a dimensão comportamental. O melhor relacionamento entre empresa e funcionários, então cria essa união, né? Assim, esse respeito, como se fosse um fortalecimento do endomarketing, né? O marketing para dentro, você valorizando a imagem da empresa como você como cliente interno. Melhor atendimento ao cliente. Facilidade de mudanças e inovação, aumento da eficiência e o envolvimento dos gerentes nas práticas de treinamento. Tudo isso são os resultados do treinamento no que compete ao nível organizacional. Já no nível de recursos humanos, que é o desenvolvimento humano do RH, a redução da rotatividade, que seria o turnover, né, a saída do pessoal e entrada, de demissão e admissão, e o absenteísmo do pessoal, as pessoas procurando atestados médicos, ou até mesmo fraudando isso aí, ou por motivo até injustificado, faltando ao trabalho, aumento da eficácia individual e grupal dos empregados, elevação dos conhecimentos das pessoas, tanto intelectualmente como também socialmente, né, o respeito. Por exemplo, você pode aplicar treinamento contra assédio moral, assédio sexual, outras situações de treinamento também, outras novidades que tem no mercado, e as pessoas vão ficando mais informadas, né? Aumento das competências das pessoas e a melhoria da qualidade de vida no trabalho, que é o QVT, tá? Quanto ao nível dos cargos, pessoal, a execução da tarefa em si, a gente pode ver adequação das pessoas aos requisitos exigidos pelos cargos, melhoria do espírito de grupo e da cooperação, aumento da produtividade, melhoria da qualidade, né? Tudo isso relacionado ao desempenho da tarefa, né? A execução do trabalho, redução
do índice de acidentes de trabalho e redução do índice de manutenção de máquinas e equipamentos, que seria evitar aquele acrescente de avarias. E a avaliação do nível de treinamento, que é uma quarta parte dos resultados serem analisados, serem medidos, né? Ou mensurados, né? Medidos e mensurados são sinônimos. Então, assim, a gente tem o alcance dos objetivos de treinamento, tá? Eu preparei toda aquela parte, todo aquele planejamento, e agora eu tenho que os resultados foram realmente alcançados, né? E isso é importante você também avaliar a importância do treinamento, senão o treinamento começa a ficar subjugado, a ficar bastante criticado, né, na sua eficácia. Veja que, às vezes, muitas empresas gastam milhões ou milhares de reais com temas, né, às vezes supérfluos, que não é o momento daquela empresa. Então pode até ser utilizado em algum outro momento, como se fosse um treinamento colaborativo, que chama de TLT, treinamento em local de trabalho. Mas assim, isso tem que ser muito bem analisado, né? Porque termina gerando gastos e cansando o treinando. Quando vem o treinamento mais sério, ele vai achar que também vai ter aquela mesma sensação de improdutividade daquele outro treinamento. Então isso é muito importante. E o retorno de investimentos é efetuado no treinamento, que é o ROI, né? Então esse retorno, quanto eu investi e o retorno para a minha empresa como um todo, tá? Então, galera, assim, aqui do lado de cá eu tenho um pequeno formulário de avaliação. Você pode aplicar o treinamento e no final você fazer uma avaliação. Pode ser, por exemplo, colocando uma nota de 1 a 10, o quanto você aprendeu, ou pode criar, né, uma escala de Likert assim, fraco, regular, bom ou muito bom, né, e as pessoas vão avaliando, ok, mas você pode melhorar isso, fazer de uma maneira mais interessante, onde você pode coletar mais informações, pode fazer com mais itens, né, mas aqui está bem simples, mas que dá para ter uma luz de como fazer um formulário de avaliação final dentro do treinamento, né? Você faz uma avaliação dos custos e também faz uma avaliação de como as pessoas receberam aquele conhecimento, tá? Então é como se fosse uma avaliação de 360 graus da empresa com o treinamento e das pessoas com o treinamento, tá certo? Então, assim, segundo o Phillips, né, ele coloca uma hierarquia interessante, né, onde assim, no nível 1 é a avaliação da reação do indivíduo. Os participantes, eles ficaram satisfeitos, é o nível básico. Depois a gente avança para uma outra hierarquia, que é a retenção do conteúdo. Esse conteúdo ensinado foi retido pelos participantes. Quando ele foi para o ambiente de trabalho, soube aplicar de forma correta do que foi aprendido? Sim ou não? Gerou várias dúvidas, não aprendeu nada, então isso requer uma atenção ao nível 1, né? Depois a gente vai para o nível 3, a avaliação do comportamento, a aplicação do conhecimento, que é o seguinte: as pessoas, praticamente o 2 e o 3, elas estão bem correlatas, porque a partir do momento em que você retém o conteúdo, você tem uma certeza, né, de que aquela avaliação do treinamento foi eficaz, ele está aplicando o novo conhecimento. No nível 4, é o resultado do quanto aquilo trouxe de retorno para a empresa, que é a melhoria dos resultados alcançados. E, por fim, seria a avaliação do retorno financeiro. Obtive lucratividade com esse aperfeiçoamento, com essa implantação de todo esse treinamento, tá? Então, isso é importantíssimo, vocês criarem uma escala de avaliação, e essa escala a partir do nível 1 ao nível 5. Então essa avaliação de treinamento segundo o Phillips é importante para que vocês tenham essa projeção do que realmente avaliar e do que realmente expor, de que aquele treinamento foi efetivo no que se propôs, tá? E por fim, a gente, na verdade, ainda temos mais um detalhe, mas assim, os indicadores TH, eles pode ter outras formas de você medir através de um dashboard. Dashboard, eu tenho falado muito sobre isso, que é uma maneira nova de apresentar, através de gráficos, informações visuais, né, vários indicadores da empresa, né, várias situações da empresa. Nesse caso, quais são os indicadores
mais comuns de treinamento e desenvolvimento, né? A gente tem o valor médio gasto com treinamento, tá? As horas de treinamento por funcionário, a porcentagem de colaboradores treinados, a porcentagem do aumento do volume de vendas ou do faturamento após. Então, eu posso criar aqui no gráfico vários indicadores que especificam cada um item desse, ou alguns importantes. Lucro por empregado, antes e depois do treinamento, maior satisfação dos clientes medido por pesquisa, redução da rotatividade e o índice de absenteísmo. Olha, estamos colocando aqui justamente os resultados, a métrica, toda a mensuração do que foi aquele treinamento. Melhores índices de erros, melhoria no ambiente de trabalho, melhor adequação das pessoas e o retorno obtido. Então vocês estão percebendo que praticamente a gente consegue perceber tudo que a gente falou ao longo desta aula, a gente pode transformar isso em resultados. E esses resultados podem ser exibidos para a alta gerência através dos dashboards. Tá? E isso é importante vocês perceberem que vocês assim precisam até absorver outros treinamentos, outros conhecimentos, por exemplo, o Power BI, que é uma maneira de você construir esses dashboards, um Excel avançado, né, com painel de bordo, onde você aprende tabela dinâmica, gráficos, e você consegue harmonizar isso nessa formação visual. Então, assim, fiquem atentos. Se você não tem esse treinamento na empresa, faça esse treinamento por fora. Lembra? Então, assim, vocês precisam dessa evolução do autodidatismo, tá? E aí, pessoal, aqui o meu contato, qualquer dúvida entre em contato comigo. Eu agradeço profundamente essa participação de vocês até o fim. Qualquer dúvida, assim, eu estou à disposição. E a aula, assim, tem esse propósito, ela é um pouco rápido, mas, assim, é só voltar, ver de novo o slide, faz isso, né? Eu faço isso com muito carinho, junto vários conteúdos, tento passar para vocês o que tem de atualizado. E é importante vocês observarem isso, tá? Galera, muito obrigado e até a próxima aula, tá, pessoas? Tchau!